uma notícia que saiu na Você SA, que é uma revista famosa aí sobre carreira. Eu vou ler aqui a manchete ou headline, né, da notícia para você. Olha só, saiu na Você SA. Desorganização com a bagunça no trabalho. Como a bagunça no trabalho pode custar uma promoção? Embora comum, as pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento pessoal. Olha só, não sou eu que estou falando, é o pessoal da Você SA, uma revista super conceituada de carreira. Tá? E aí, como a própria headline da notícia diz, né, as consequências de uma falta de organização não é só a questão o problema do trabalho em si, de produtividade, esse tipo de coisa. É também um problema que gera, falta de organização gera muito estresse, gera muita ansiedade, gera muita insegurança. Eu vou detalhar cada um desses pontos aqui para você entender, tá? Mas do ponto de vista pessoal, estresse e ansiedade é fácil de entender, né? Estresse por quê? Porque com a falta de organização, você não sabe muito bem o que tem que ser feito, o que já foi feito, quem está fazendo o quê, se foi entregue, o que não foi entregue, se o que foi entregue era para ter sido entregue, ou se o que você está fazendo era realmente o que era para estar sendo feito, com problemas de organização, a gente acaba tendo esse tipo de problema e isso gera muito estresse, né? E isso acaba afetando a saúde do profissional como um todo. E ansiedade e insegurança é um outro grande problema, uma grande consequência, né, dessa falta de organização, que acaba acontecendo. E assim, o principal problema, né, de você ser um profissional desorganizado é que você não gera só isso em você. Não é só o estresse, a ansiedade em você. Você gera algumas coisas, a visão que você passa para as outras pessoas que interagem com você, que trabalham com você, acaba não só sendo, é um profissional desorganizado, mas você gera esses dois problemas que eu falei agora, ansiedade e insegurança. Por quê? Vamos começar pela ansiedade. Ansiedade porque ao não ter as coisas organizadas, ou ao não conseguir organizar as coisas, você acaba tendo dificuldade para entregar as coisas do prazo, ou tendo dificuldade para entregar o que realmente precisava ser entregue. Às vezes você faz coisas que não precisava fazer, ou você não sabe o status das atividades direito. Se alguém chega e te pergunta como é que está o projeto, quem está fazendo o que do projeto, você não sabe responder. Isso gera uma ansiedade no teu chefe, né, ou quem quer que esteja precisando dessa informação, porque a pessoa precisa da informação, precisa saber como que estão as coisas, quando que vai ficar pronto, quem está fazendo o quê, e essa informação não chega. Isso começa a gerar, num primeiro momento, uma ansiedade. E num segundo momento, que é o pior de todos, tá? E você tem que tomar muito cuidado com isso, começa a gerar uma insegurança. Insegurança em que sentido, tá? Insegurança no sentido de que dá para no ponto de vista da organização, da empresa, tá? Da área ou do seu chefe, dá para confiar nesse profissional? Será que dá para confiar? As pessoas acabam começando a não ter segurança no seu trabalho, se você não tem organização, tá? E isso acontece muito, você acaba gerando esse sentimento de insegurança, por quê? Porque prazos não cumpridos, normalmente uma falta de organização ou uma má organização de um projeto, de um trabalho, gera muito retrabalho, né, que é ter que fazer de novo aquilo que já foi feito. Normalmente a gente tem que fazer de novo alguma coisa que já foi feita, por quê? Porque faltou organização. A organização do quê? A organização para entender o que precisava ter sido feito logo na hora de se fazer. Né? Não estava muito bem organizado, você fez o que não precisava ter feito, aí depois você tem que ir lá e refazer. E normalmente um retrabalho significa tempo a mais, né, para ter que fazer aquilo que já deveria estar pronto, e um custo a mais, porque no final das contas, quem está trabalhando ali gera um custo, e você tem que retrabalhar, é um custo a mais, né? Ou seja, você está estourando em prazo, estourando em custo, gerando insegurança para as pessoas que te contratam, deixando essas pessoas ansiosas e quer crescer na carreira ainda? Não vai crescer na carreira, né? Então, o profissional desorganizado, e principalmente, né, no nosso tema aqui é gestão, o gestor desorganizado não tem futuro na gestão. Mas aí entra um ponto, até uma curiosidade, tá? Para quem
não me conhece pessoalmente, quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. De longe. Principalmente se conversar com a minha família, né? Pegar, sei lá, conversar com a minha mãe, com a minha irmã, pessoas que cresceram junto comigo, vão falar, cara, se me vissem lá criança, ia falar, pô, esse garoto desorganizado, com esse quarto bagunçado, né? Com essa coisa toda, os brinquedos todos bagunçados, vai ser um gestor no futuro, um gerente, né? Um líder, um gestor de projetos, que vai organizar trabalho, vai ter uma empresa que vai ensinar isso? Não, imagina, impossível. Pois é, e eu tô aqui, ó, tá vendo? Ou seja, mesmo aquelas pessoas que têm uma característica ou um comportamento pessoal de aparentemente ser desorganizado, com método, né, com um pouquinho de disciplina, você consegue fazer, organizar o trabalho, gerar produtividade, organizar uma equipe, organizar tudo isso. E é isso, e onde que método, né? Que método que a gente usa? Existem vários, mas todos eles combinados é o que eu chamo de gestão ágil. Então, quando você aprende as práticas de gestão ágil, você entende como que funciona o Scrum, por exemplo, como que funciona para você listar tudo que precisa ser feito, que é o backlog, priorizar esse backlog. Com base em quê? Com base naquilo que entrega mais valor para o cliente. Então, eu tenho que entender quem que é o meu cliente. Entender como que eu faço essa priorização. Criar o hábito de trabalhar em pequenos ciclos, né, que são as sprints. Então, a gente faz um pequeno ciclo de planejamento, execução. No final de cada ciclo, eu verifico se tá o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser melhorado. Planejo o próximo ciclo. Quando você começa a colocar... É o básico, assim, é um processo super simples de organização de trabalho, mas esse processo simples, quando você coloca ele e você pega o hábito de trabalhar dessa forma, mesmo o mais desorganizados dos desorganizados se tornam um gestor capaz de organizar uma equipe, capaz de organizar uma empresa e, quem sabe, até dar treinamento disso, né? Para vocês verem. Então, o ponto a falta de organização tem efeitos negativos muito ruins na carreira e principalmente de um gestor que não está nem aí para isso. Mas o ponto positivo é que não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa, mesmo a mais desorganizada, pode ser um gestor de projetos, pode ser uma gestora de uma equipe, capaz de organizar o trabalho, de organizar a equipe, de ganhar produtividade, de se destacar na carreira, desde que tenha os métodos certos, né? Desde que tenha um mínimo de disciplina, um conhecimento do que precisa ser feito, né? De como organizar e um pouco de disciplina para colocar isso em prática. É só o que você precisa.